galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com um dossiê daqueles e vamos falar do quê? Vamos falar do consórcio, ou vamos falar do sujo que adora falar do mal lavado e no final do dia são a mesma coisa, gente. Quero começar o vídeo de hoje falando do senhor Dilma Rousseff, também conhecido como Lula. Ele aí vem sendo alvo de críticas do seu próprio campo político. Já tem gente até defendendo a campanha do Fora Haddad dentro da esquerda. Aí mostrar algumas coisinhas, alguma desinformação do amor. E essa desinformação do amor da esquerda, ela é ampla, né? A gente vai falar, obviamente, da questão do BPC, mas eu também quero mostrar outras mentiras que a esquerda conta e mostrar que mente porque quer. Porque quando eles querem falar a verdade, eles conseguem. Tem um vídeo aí muito interessante para mostrar para vocês que quando a direita quer fazer uma leitura da direita, eles conseguem fazer. Aí depois a gente vai entrar na fake news propriamente dita. Porque o sujo, o Estadão, resolveu falar do mal lavado, o Lula. E aí aparece a Folha de São Paulo para desmentir os dois, mas também tá sujinha também, então tem que fazer o terceiro termo, né? É o sujo falando do mal lavado que não toma banho, e o cara que não toma banho também tá reclamando. Aí, juntando tudo isso, o Estadão tá para completar os 150 anos, e outro jornalista do Estadão, e até um cara que eu gosto dos textos dele, sendo bem honesto, mas me perdoa porque a gente tem que estar do lado da verdade no final do dia. Ele fez um texto, ele não ataca ninguém, mas ele mente sobre o jornal e a gente tem que relembrar algumas coisas que tem tudo a ver com o mundo que estamos, o Brasil que estamos, o golpe, a democracia e tudo mais. E no final, se der tempo, vamos voltar para o presente para falar de algumas coisas que estão rolando no Brasil, né, o judiciário e tudo mais. Amigo secreto, inauguração de obra por ministro do Supremo. Tem muita coisa. E tem uma coisa pra falar também no dossiê de hoje, que esse dossiê tá acontecendo no final do dia, obviamente porque teve algumas notícias que se encaixaram, mas porque eu tenho certeza que eu encontrei um dossiê histórico. Mas eu vou explicar isso ao longo, até já me alonguei muito nessa introdução. Eu tô empolgado com algo que eu devo falar com vocês em 2025. E eu já explico por quê. Me perdoe minha empolgação, estou nervoso hoje, sério. Nossa. Deixa eu só resumir meu dia antes de começar o vídeo, porque eu sei, senão eu não vou conseguir sair do lugar. Estava eu hoje na academia. Aí eu, de manhã, né, saí cedo, comprar umas coisas para Natal, o pessoal tava dormindo. Aí eu não fico ouvindo música, né? Eu falei, apareceu lá uma sugestão de vídeo. Eu até fiz um recorte. Aí eu tava pra desligar o vídeo, gente. Desligar assim, falei, já deu aqui, eu tinha terminado já basicamente a live. Aí quando a live tá pra terminar, o cara faz uma pergunta totalmente aleatória, eu quase desliguei, mas eu estava fazendo algum exercício, eu não tava com o celular perto de mim, eu falei, não vou pegar o celular pra mudar de vídeo, eu deixei tocando, falei, deixa eu ver o que vem pela frente. Não faltava 2 minutos pra acabar o vídeo. Minha pergunta aleatória, falando lá desse filme aí, Ainda Estou Aqui. O cara me puxou uma coisa sobre o Rubens Paiva, que eu falei, é o quê? Ele participou disso? Não é possível. Aí lá fui eu atrás. Quando eu fui atrás, eu caí numa coisa que eu falei, mas eu explico pra vocês, não falo do recorte, mas só pra dar esse início aqui, porque eu tava querendo compartilhar isso com alguém. Mas vamos lá. Isso daqui é um meme, né, bem conhecido na internet, que é um episódio dos Simpsons, onde o Homer faz um espécie de emagrecimento, tá fininho. Na verdade, só colocou um pegador nas costas, né, pra puxar a pelanca. E aí, o cara ali usando pra mostrar, né, a hipocrisia da esquerda. Você vê que os esquerdistas acreditando na propaganda. Que propaganda? Quem aprovou o corte nas pessoas com deficiência foi o Congresso e não Lula. Qual é a verdade por trás disso? O PL 4614, que o Congresso aprovou, o autor dele é o José Guimarães, líder do PT na Câmara. Foi o PT que propôs o corte. A ideia do Haddad. Mas a máquina de propaganda do PT tá aí para mentir e para continuar enganando os esquerdistas. Outro exemplo da mais pura desinformação petista. Jefferson Menezes, o Jefinho, explicando o lance do BPC. Antigamente, filhos que ajudam os pais não entravam no cálculo da renda dos pais para receber o benefício, porque, obviamente, quando filhos ajudam os pais, dando moradia ou dinheiro, é porque a situação tá feia.
mudou a interpretação, blá blá blá. Aí a thread segue. Aí vem ali o terrabolista, o petista de carteirinha. Filho ganha 10 mil por mês, mora com o pai, que ainda assim o pai recebe benefício, que é o dobro do valor de que uma família inteira recebe de Bolsa Família. São muitos casos assim, onde é mais importante alocar os recursos finitos do Estado. Aí o Fred Krepp, que é um cara também de esquerda, comenta: pelas regras do BPC, a pessoa só tem direito se a renda familiar for menor que 1/4 de salário mínimo. Olha a resposta que o cara deu. Galera já está inventando novas realidades para defender o indefensável. É inacreditável. Se o pai mora com o filho e o filho tem uma renda de 10 mil reais, o pai não tem como receber o BPC. Pelas regras já vigentes, o pai não pode receber. Mas o petista está aí para desinformar, para passar pano pro Dilma, para passar pano. E aí, enquanto essas tensões vão crescendo, né, entre lulistas cegos e a turma da esquerda que ainda tem um pé na realidade, só um pouquinho, talvez o dedinho midinho, a coisa vai crescendo, aí você vê, ó, nosso amigo Ruizão tá aí, né, respondendo nos comentários. O Will comenta: tá na hora do PCO repensar esse apoio incondicional ao Lula. Já deu essa balela de que o mercado tá pressionando, imperialismo tá pressionando. Dá na mão da direita logo, não chama o povo pra luta e só joga contra o trabalhador. De que adianta ter presidente de esquerda? Aí o Ruizão comenta: apoio incondicional foi nossa posição na eleição. Não é a nossa posição agora. Ruizão não está mais conseguindo disfarçar. Já está desembarcando do barco furado do Lula. Não apoiamos uma grande parte do que o governo está fazendo. Nossa política diante do pacote é abaixo o pacote fiscal e fora a Haddad. Aí, por conta de posicionamentos como esse, que não são restritos ao Rui, você vê aqui o próprio Fred Krepp aqui desmentindo, você começa a encontrar cada vez mais, de forma mais frequente, mais recorrente, comentários como esses. E se vocês quiserem um termo, qual termo eu posso utilizar se eu quiser ir atrás de mais comentários para acompanhar as brigas da esquerda? Quer saber o termo? Web comunista. A forma como a turma da esquerda ofende o coleguinha é chamando de web comunista. A turma da direita não chamou de isentão? Porque é o cara de direita. Ninguém vai negar que o Danilo Gentili é de direita. Ele tá na direita. Nando Moura está na direita. Mas são os isentões. Então, quando você quer saber, a galera da direita aí que tudo boca aberta, você propôs então. Os petistas estão indo atrás de web comunista. É a palavra, dentro da bolha. Aí o Dante Raimundo fala o seguinte: até 2026, o PSOL e os web comunistas terão muito tempo para apresentar o único brasileiro que fazia jus ao BPC e aos neoliberais Lula e Haddad. Malvadões foram lá e cortaram. Mas eu aposto que ficaram apenas na narrativa. Deve ser ficarão, né? Você escreveu errado. Faltou um tio e o O. Pois na prática, até ele sabe que isso não acontecerá. Aí o Ronaldo diz: esses esquerdistas fake que vivem de engajamento antipetista vivem, na verdade, de analfabetismo político alheio. Se você critica o PT, é engajamento antipetista. E você é fake. Você não é petista de verdade. Aí a ministra de luta de classes diz: os webcomunistas só lucram com o antipetismo porque seu público é formado por pessoas com pouca ou nenhuma formação política, que não leem e acreditam cegamente que o que dizem está realmente escrito em obras de Marx, digo mesmo do PCO e afins. Aí que tá a live. Aí eu conto pra vocês o restante que eu comecei a contar lá atrás. Tava ontem lá, aí apareceu a sugestão, né? Nil Dorix foi entrevistado pelo Opera Mundi. O Nil Dorix já é um crítico contundente aí do petismo já há alguns meses. Aí eu vi a manchete, né? O título da live era O Futuro da Esquerda Radical. Eu falei, pronto. Né? É como quem discorda do Lula é a esquerda radical. A esquerda moderada do bem, a democrática, é essa daí que tá aí, né? Aí o Haroldo, grande Haroldo, obrigado Haroldo pelo que você falou no final da live. Foi uma coisa tão bobinha, mas que fez tanta diferença na minha cabeça. E eu já conto pra vocês. E aí o Haroldão tenta dar uma lacrada pra cima do Nildo. Falar, e aí, Nildo, mas o que a gente pode fazer? Porque você critica, né, o Lula? Você pode estar alimentando a extrema-direita, os fascistas. O que fazer diante desse cenário? Que se o governo cair, pode vir um fascismo. E o Dorix
professor de economia, Universidade Federal de Santa Catarina, defende abertamente a ideologia marxista. E aí ele vai responder sobre a história aí do fascismo, que acaba por revelar ainda mais o que se tornou a esquerda petista. Escuta só. Nildo, mas que pauta poderia tirar, então, esses partidos do lulismo e do petismo e jogá-los numa oposição que não favoreça, eventualmente, o surgimento, já que você acha que não existe o risco do fascismo, que o surgimento de uma reação fascista muito mais forte? Porque para muita gente, não só a gente está no horizonte do fascismo, né? Não só pelo Bolsonaro, mas também por Trump, por Orbán, Netanyahu, eventualmente, dependendo da posição política, o próprio Putin, né? No caso do PSTU, vê no Putin uma figura de extrema-direita. Enfim. Olha o ponto que as coisas estão chegando. Para a turma lulista, o Putin é de extrema-direita. O Putin, sim, você não sabe o que é o Putin? É o presidente da Rússia, aquele mesmo, Vladimir Putin. Extrema-direita. Vai vendo. Qual é o que pode fazer essa esquerda radical ganhar corpo e ter relevância política? Bem, olha, há muito tempo atrás eu li o livro da Madeleine Albright, que foi a figura importante do Partido Democrata. Secretária de Estado do Clinton, não é isso? Secretária de Estado do Clinton. E ela publicou um livro que se chama Fascismo. E ela começou a identificar isso deitou raiz. Então, tem uma confusão cômoda politicamente e preguiçosa intelectualmente de confundir de maneira proposital, quero reafirmar isso, a existência de uma direita com conteúdo, etc., de uma proposta fascista. Há, na prática, precisamente esse livro. E está traduzido em português, inclusive, lamentavelmente. Essas bugigangas são logo traduzidas e disponibilizadas, sobretudo, eu comprei isso numa biblioteca. Tem financiamento. Tem financiamento para tudo. E eu comprei especialmente, eu nunca me esqueço, no aeroporto lá em Fortaleza, e vim lendo, horrorizado. Isso, depois a gente começa a ver as reverberações dessas coisas, né? Então, há uma tentativa aí clara, uma luta ideológica de confundir a existência de uma direita, inclusive de uma ultradireita, com o projeto do fascismo. O projeto do fascismo não se reproduz na América Latina hoje, nem dentro dos Estados Unidos, nem dentro da Europa. Nós teríamos que discutir qual é o país que está à beira do fascismo na Europa. Não há. Não tem. Todo esse papinho furado aí que a esquerda no Brasil vem usando nas últimas décadas. Os fascistas. Vejam só, é uma narrativa globalista. É o grande partido do movimento globalista, é o Partido Democrata, do amigo Biden. Quem veio com essa tese? Secretária de Estado. A secretária de Estado, ela é o equivalente ao ministro de Relações Exteriores. Ela escreveu um livro, Fascismo, um alerta, warning. Tem cuidado. A esquerda, a América Latina, compra a narrativa para usar para falar da direita. Uma direita que tem, sabe, ideias. Tem ideologia. Tem nada a ver. Nada. O cara de irmão não tem lugar nenhum. Nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem na América Latina. Não tem nenhum país. Papo de maluco. Quando a esquerda quer, ela fala a verdade. Ela sabe o que está acontecendo. E repito, o Dorix, ele é assumidamente um marxista. Só falta alguém agora vir querer me falar que ele é da extrema direita também, né? Tá num complô aí junto com o Vladimir Putin, que é o também da extrema direita, para ajudar o Bolsonaro. Só falta agora virem com essa pra cima de mim. Mas é bom assim ouvir um pouco de verdade vindo da esquerda. Mas vamos lá. Vamos contar só pra vocês que vai acontecer em algum momento entre a partir de amanhã e 2025, né? Não sei se ainda vai ser em 2024. Tentarei. Mas até rola o seguinte, né? No momento, minha vida tá corrida, ela continua mais corrida do que nunca.
eu não vou tirar férias, mas minha sogra tirou. Minha sogra realmente me ajuda. Ela sempre vem aqui, fica com o Saori. Foi lá tirar férias. Ela, meu sogro. Então, nos próximos 20 dias, é eu, Michele, Saori e acabou. Ninguém pra dar a mão. Então, vai me sobrar menos tempo ao longo do dia. E os meus afazeres de sempre, como revisar o Atlas, começar a organizar o Atlas, que daqui a 2 dias ele já tem que estar realmente começando a montar a estrutura, né? Dia 25 é Natal pra vocês, mas eu trabalho com dias independente do mês, então vou ter que estar começando já a dar uma estruturada. Segue aí com os Atlas para revisar. E para montar o que eu acabei olhando, eu vou precisar sentar, vou precisar ir na Biblioteca Nacional. Fazer recorte na Biblioteca Nacional acaba por levar um tempo maior. Tenho que ir no Arquivo Nacional de novo, tenho que fazer alguns cortes de alguns vídeos para mostrar para vocês e atrás principalmente das citações que o cara tá comentando. Mas o que é que rolou? Tava vendo essa live até o final, eu tava pra acabar já tinha discutido ideia, já tinha tocado o pau no Lula. Aí no final de tudo, o Haroldo, que é o host aí, pergunta, deixa eu te perguntar uma coisa, Nilton. O que é que tu achou desse filme aí? Ainda estou aqui. Aí você que começa a falar de um lado, começa a falar com o outro, na discussão, se é bom, se não é. Aí ele cita lá um cara aí que a esquerda tá brigando, que não foi tão bom assim. Aí em determinado momento, o Haroldo, eu não sei em que contexto que ele coloca, ele fala assim, não, e o Rubens Paiva, né, tem um papel lá importante, ele até participou que ele é deputado, ele participou da CPI do IPES e do IBAD. Aí eu fiquei, pô, IPES, IBAD, é a história que rolou, né, 64, o Dulles até... Foi junto com o Haslocker, atrás do Jânio, porque o Jânio é pra cima da questão dos trusts do ferro, né, do minério, Hannah Mine, a gente já contou essa história. E eu já tinha escutado falar dessa CPI. Eu tava assim na cabeça e falei, cara, olha só, é curioso, né, como as peças assim, vez ou outra, acaba falando do mesmo assunto. Já que eu tava com o celular na mão, aí depois eu fui pegar o celular, coloquei assim no YouTube, falei, rapaz, curiosidade, viu? Nunca parei pra ver esse negócio da CPI. Já falei sobre esses atores. Vou dar aqui uma pesquisada. Na hora que eu coloquei aqui na plataforma CPI e IBAD, apareceu 2 vídeos. O primeiro, aí já bateu aquele sentimento que, rapaz, tem alguma coisa. E não era nem pelo conteúdo do vídeo que já chamava atenção. Mas eu já falo. E aí o segundo coisa era uma coletânea de peças de propaganda que foram divulgadas na época, feitas pelo IPES, com o mesmo papo que eles metem hoje em dia. Se tu quiser dar um procura aqui na plataforma, tu vai achar. É 2 horas e pouco. A democracia está o tempo todo em construção. Não é com comodismo que iremos salvar a democracia. O Batista lá em Cuba, porque ele não foi duro o suficiente, não combateu o comunismo, e aí teve a revolução. Assim, parece muito o tom que a imprensa dá no dia de hoje para criminalizar a direita, sabe? É o mesmo processo. E aí, sabendo que o fundador, né, do IPES, um dos fundadores foi o Azevedo Antunes, a gente já falou dele no Dures Parte 2, junto com seu sócio, o Galotti, onde o Azevedo Antunes era membro do conselho do Chase Manhattan. Quando ele saiu, quem assume no lugar dele é o Galotti, que era sócio dele no IPES, e Chase Manhattan, né, Banco dos Rockefeller, toda a ligação deles também com os Rockefeller, a proximidade com os Moreira Salles. A gente contou toda essa história na época do Dulles. Aí eu fiquei assim, vi uns 5 minutos, e aí eu falei, deixa eu ver, isso aqui eu vejo depois, que eu quero ver, porque tem muita imagem, né? Eu quero ver as imagens da época que o pessoal utilizou. Deixa eu ver outro vídeo. Qual é o outro vídeo? Tempos atrás, muito tempo atrás mesmo, em fevereiro, mais ou menos março, depois que eu fui pro primeiro dossiê do Dulles, eu lembro que a Erika Veiga, que já acabou por pautar alguns dossiês aqui no canal, ela me mandou uns podcasts, falou, cara, escuta isso daí que pode te interessar. Ela não me falou muito o que tinha no conteúdo, mas minha memória é boa, vocês já perceberam isso. E eu lembro, a história era de um espião secreto. Nogueira. Qual era o primeiro nome dele? Eita, eu não nem lembro se era Nogueira direito. Sei que ela me mandou isso. E o vídeo que apareceu falando da CPI do IPES e do IBAD era exatamente dessa série de podcast. Não é um podcast assim de entrevista, né? É como se fosse um documentário só em áudio. E aí do episódio 4 ao episódio 7 é só se debruçando sobre essas questões, onde traz uma biografia da vida do Haslocker. O cara conseguiu encontrar uma mulher que casou com o primo do Haslocker, tal de Lilia. Ele tinha um livro que não foi publicado, mas ela conhecia parte do conteúdo. Aí tem um historiador que se debruçou um pouco sobre essa história. Resumo final da ópera. A gente vai acabar voltando nesse período
Pelo que eu vi, cara, esses caras, eles acharam alguma coisa, você tá falando podcast e tudo mais, mas eles estão olhando sob o prisma errado. E o que eu percebi é o seguinte, a CIA aparece no meio do caminho, o IBAD estava nos arquivos da CIA, mas não aparece como IBAD, tem um acrônimo para se referir, que era Auraci. Longa história. E o grande ponto é o seguinte, tinha duas coisas no Brasil que era a priori um problema para forças internacionais. Uma que os caras estavam assim, meio incomodados era realmente a questão do comunismo, beleza. Só que tinha outro ponto, que era um movimento crescente, um nacionalismo econômico, que nada tinha a ver, nada absolutamente a ver com a comunada. E aí aí eu pego, resgato o discurso do Jânio, que combateu os trusts, né, do minério. Você coloca tudo que aconteceu neste período em específico, foi a CPI dos Rockefeller, a questão do petróleo é nosso, o caso do Walter Link, a lei de mineração. Você vai colocando, você entende claramente qual foi essa questão do nacionalismo econômico, que eles também queriam combater. E o que eu percebi no final da história é que a esquerda brasileira, ela não está interessada em olhar para o outro lado, ela está preocupada só com a causa dela. Eles se debruçaram, essa turma aí se debruçou assim de tudo possível para analisar o Jango, porque o Jango fez isso e deram um golpe no Jango. Tá, cara? E vocês acham que só tem o João Goulart? Tudo se resume a isso? Todo interesse é só para parar o Jango? Será que não tem outros grupos no Brasil que também são relativamente problemáticos? E pelas minhas leituras, já falei aqui mais de uma vez para vocês, quando pego os jornais do passado, tinha gente que claramente não estaria na dita direita, lá dos udenistas, e que não eram de esquerda, que seguiam também outra linha e que parece também era um problema. Enfim, em algum momento a gente vai contar essa história bem detalhada, porque eu vejo que ela tem muitas similaridades com coisas atuais. Tenho certeza que vai acabar aparecendo algum daqueles nomes famosos, aquelas famílias muito bacanas, mas não é coisa para hoje. Mas eu tenho pelo menos mínimo de compartilhar alguma coisa com vocês. A gente até falou alguma coisa no Twitter, mas tu quer uma ajuda? Não acho que tem como nesse primeiro momento alguém ajudar, porque eu vou ter que parar para ler por mim mesmo e não tem nem como dar um direcionamento, leia isso, pesquise isso. Tá na minha cabeça algumas coisas. Vai rolar. Em algum momento vai rolar. Da mesma forma que acabou demorando pelo Dossiê Dulles, que eu falei, eu achei um livro de um historiador americano falando da bucha. E o nome dele eu já sabia que tinha alguma coisa ali. Então, da mesma forma que lá atrás saiu, vendo aquele livro da bucha, vendo isso daqui, tem alguma coisa, gente. Eu vou atrás dessa história. Só preciso ter tempo. Tentarei arrumar nos próximos dias, mas com esse final de mês pra mim é mais pegado por causa do Atlas. Tem que fechar e já começar o outro. Ai, eu não tenho quem dê uma mão de ajuda mais. Mas vamos lá. Só pra falar um pouco mais aqui nos que se tornou, né, o petismo. Já que serão 2 vagas para o Senado de 2026, o PT deveria apostar em Marta e Alckmin e apoiar o Márcio França para governador. Para mim, são os nomes mais competitivos para São Paulo. Haddad provavelmente será o vice de Lula e Zé Disseu será o deputado federal mais votado de São Paulo. É isso aí. Companheiro Alckmin. E aqui pra gente começar, né? Nossos contrapontos do sujo, o mal lavado e o que não toma banho. Escolha quem quiser. A mesma esquerda, que é bem hipócrita em relação ao BPC, no final do dia é igual a Folha de São Paulo, que é bem hipócrita na hora de criticar o Lula. A crítica eu acho que tá certa. Agora a cara de pau da Folha também não pode deixar passar batida, tanto que os leitores, as pessoas colocaram aquela checada marota que eu sei que todo mundo gosta. A Folha fez um editorial para falar que a conta do almoço grátis chega cedo ou tarde. Aí tomou aquela checada básica de que é importante acrescentar a informação de que o Grupo Folha teve benefícios fiscais, ou seja, o almoço grátis, de 39,3 milhões em 2024. O grupo se empenhou fortemente para que continuasse a receber essas isenções de impostos, que acabam tendo de ser compensadas pelos demais contribuintes. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Isso é o que eu digo para vocês sobre, no final do dia, a gente está preso nesse debate que quem controla as discussões econômicas, no final do dia, são os donos do dinheiro. Sabe o PagSeguro? Sabe que é o dono da Folha de São Paulo? É o PagSeguro.
Não vou falar mais nada. Aí vamos lá. Entrando agora ao mal lavado, se a folha for sujinho ou que não toma banho, temos o nosso Estadão, para falar sobre desinformação. E talvez, né, aquela história que onde você aponta um dedo, tem 3 dedos apontados para você. O Estadão, para mostrar e para falar da mentira do petismo, comete a maior das desinformações, onde ignora quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Nós acompanhamos. Isso daqui vai acabar entrando no capítulo de economia, sobre dólar, sobre IDC, para mostrar, inclusive, né, a ordem dos fatos. Vocês devem lembrar, semana passada, a gloriosa Daniela Lima, maior jornalista do Brasil, viu aquele furo que as redes sociais mostravam que perfis fizeram ataque especulativo no Twitter e por isso que o dólar subiu. Quem criou a tese foi a Daniela Lima, não, foi as redes sociais. E quem colocou a tese para andar foi a Daniela Lima. Após isso, é que a Globo entra em campo. É após isso que a Globo... Peraí, já tá... Olha aqui, ó. Na semana passada. Um jornal que publicou isso da forma correta foi o próprio Poder 360. Deixa eu ver se eu lembro aqui só do período. Dívida bruta, pá. Acho que foi um pouquinho depois. Deixa eu ver aqui. Lula Haddad. Atlas. Ah, não. Deixa eu ver esse aqui. Lula e a Globo. Acho que é esse aqui. O dólar sobe, dólar sobe. Aqui já é Daniela Lima sendo desmentida. Ah, aqui, ó. Pronto. É esse aqui mesmo. Pronto. Aqui, ó. Minha memória não me deixa na mão. Globo News diz que fake news impulsiona dólar e Planalto concorda. Quem puxou a narrativa foi a Globo. E o Poder 360 coloca as datas. Você vê, ó. A jornalista e a apresentadora Daniela Lima sugeriu na terça que notícias falsas e tudo mais. Aí, na quarta-feira, após a Globo inventar a história, é que o Paulo Pimenta entra em campo. Já tô dando esse disclaimer que vocês vão entender. O Estadão vem para mandar assim, ó. O gabinete petista da desinformação. Incapaz de reconhecer o real motivo da crise de confiança no Brasil e tomar providências para reduzir as incertezas com as contas públicas do país, o governo do Lula recorreu a uma operação tipicamente lulopetista para explicar a escalada do dólar e as turbulências do mercado financeiro, de maneira claramente organizada, liderada de dentro do Palácio do Planalto, difundiu a narrativa de que tudo não passa de um ataque especulativo contra a moeda brasileira, contra o governo e contra o Brasil. Tá, beleza. Realmente, pode ter sido liderada dentro do Palácio do Planalto, né? Porque a Globo é uma espécie de SECOM extraoficial, até pode ser. Até que nada muito do que reclamar. Segundo tal lógica, usado por porta-vozes do governo do Partido dos Trabalhadores, como quem enfrenta inimigos do povo, os recordes sucessivos de cotação do dólar, cuja disparada só arrefeceu depois da injeção de bilhões de dólares pelo Banco Central, foram resultado de uma espécie de complô malévolo em escala internacional. Os especuladores, representados pela Faria Lima, estariam mobilizados para arruinar Lula e, por extensão, o povo brasileiro. A tese, evidentemente, não se sustenta, como, aliás, afirmou o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, nome indicado por Lula para suceder a Roberto Campos Neto. Galípolo demonstrou discordar da ideia de que o país está sob ataque especulativo e lembrou o óbvio. O mercado não é algo monolítico, tem compra e venda, vencedores e perdedores. Para ele, ataque especulativo, como algo coordenado, não representa bem. Lula e seus sabujos não pensam da mesma forma. Apesar dessa clareza solar de Galípolo, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, mais uma vez reafirmou suas teses persecutórias, seguidas de nomes como o deputado federal Zeca Disseu, que pediu à Polícia Federal para abrir inquérito contra a Faria Lima, aí depois o Jacques Wagner, José Guimarães e o Capelli. Ficou indisfarçável a ideia de que a estratégia foi forjada não apenas nas hostes do partido, que, como se sabe, se impôs a equipe econômica do governo e quer mandar mais na economia do que o Haddad, e sim do Palácio do Planalto. A artimanha ficou patente quando Paulo Pimenta foi às redes na quarta-feira para difundir a tese com a ênfase de quem denuncia um golpe de Estado. Pronto. Você tá entendendo? A tese surge, quem difunde a tese é Daniela Lima. É a Globo. É a Globo.
O Estadão desinforma o país ao falar da desinformação petista. O petismo também desinforma. Quem desinforma o desinformador? Quem desinforma o desinformador? Quase o Watchman, né? Who watches the Watchman? Quem vigia os vigilantes? Quem desinforma os desinformantes? Tá aqui, ó. Não é aleatório isso. Não é aleatório. Por que o Estadão quer poupar a Globo? Por uma razão simples. Porque esse assunto é muito bom para ser criticado, porque o PT e a Globo estão errados. Só que se você critica a Globo, aí vai ficar aquele clima meio ruim, aí depois a Globo vai criticar o Estadão e tudo mais. E aí pode parecer que o petismo, na verdade, caiu numa armadilha da Globo. Que o PT foi enganado pela Globo. E se você coloca que toda essa situação partiu, na verdade, do PT, aí fica mais fácil de você começar a gerar aquele sentimento e aquele movimento de descolamento. Tipo o Rui Costa Pimenta. Tipo o Ruizão. O Ruizão falou que não, na eleição a gente apoiou o Lula de forma crítica, sem questionar nada. Apoio unânime. Ah, não, agora não. Agora a gente tá gritando fora Haddad. Mesma coisa do Estadão. O Estadão é membro, parte no golpe que deram contra a direita, contra o governo Bolsonaro. Para mim esse foi o verdadeiro golpe. E aí agora tá tentando tirar o corpo fora para emplacar a terceira via, que acho que vocês não vão discordar. Definindo tal ataque especulativo como crime de lesa pátria, Paulo Pimenta afirmou que a indústria das fake news está trabalhando mais uma vez contra o Brasil e nós precisamos agir, informando que o governo acionou autoridades para identificar autores das frases mentirosas atribuídas a Galípolo e que tais frases espalhadas pelo mundo livre da internet e nas lambanças do governo no plano fiscal terão produzido as oscilações no câmbio. É o estado da arte do lulopetismo. Aí veja, aquele capítulo clássico, a desinformação do Estadão. O Brasil ainda tem fresca na memória a atuação do chamado Gabinete do Ódio dos Tempos Bolsonaristas, quando havia estrutura de comunicação dentro do governo de Jair Bolsonaro destinada a difundir mentiras e atacar opositores na internet. Poderia dar um exemplo? Toda vez que o Estadão fala do PT, eles conseguem citar o dia, como o dia que o Paulo Pimenta foi na internet, o autor, o que foi dito e por que aquilo que foi dito é mentira. E ainda quem está participando da rodinha da desinformação. Quando o Estadão fala do Bolsonaro, é sempre assim, não, tinha um gabinete do ódio, eles mentiam. Como? Quando isso aconteceu? Pode me dar um exemplo? São sempre esses termos genéricos e afirmações vazias, sem nenhum tipo de prova. Aí agora é curioso, que depois de tudo que aconteceu, todo o golpe que o Estadão ajudou a perpetrar, né, para botar o Lula lá de novo, para mandar essa, ó. Esse gabinete do ódio bolsonarista, malgrado muito competente em seu mister, foi apenas um aprendiz dos infames blogs sujos que nos primeiros governos petistas recebiam generosos financiamento público para atacar sistematicamente os desafetos do partido. É mesmo? E a direita aí? Recebeu de quem? Tanta busca e apreensão, tanta quebra de sigilo, e aí cadê o dinheiro? Ou seja, os petistas são a vanguarda veterana na arte de destruir reputação e inventar conspirações e estão sempre apostos para agir quando a coisa aperta, o que costuma acontecer com frequência. Os atuais inquilinos do Palácio do Planalto, portanto, estão fazendo exatamente o que deles se esperava. Contaminam o debate público com bobagens paranoicas que desviam a atenção do país do que realmente importa, difundindo teorias conspiratórias e apontando o dedo para inimigos ocultos sem resolver nenhum dos problemas reais. São métodos característicos de governos populistas e autoritários. Tá faltando isso aqui, ó. Isso aqui pro Estadão chamar o PT de antidemocrático. E você sabe que ser antidemocrático no Brasil é o pior crime que você pode cometer, porque Júnior, nossa linda democracia, está sempre em perigo. Ah, Júnior. Prepara, viu, Lula? Prepara que tá vindo. Aí vem a Folha de São Paulo, que, como vocês viram há pouco, desinforma para criticar o que deveria criticar, assim como o Estadão, que também desinforma para criticar o que tem que criticar. Agora a Folha vem para criticar a Globo
mas não tem coragem de citar a Globo nominalmente e acaba por desmentir também o Estadão. Não é papel da imprensa criar narrativas. Tá entendendo, Estadão? Quem é que criou e divulgou a tese? Culpar ataque especulativo ou memes pela alta do dólar é fábula em defesa do governo e assim a checagem jornalística. Na política, o termo narrativa se refere a um discurso desenvolvido para direcionar a percepção sobre eventos, ideologias ou líderes. É uma tática usada por militares e governos que faz parte da disputa pelo poder, mas não é papel do jornalismo criar narrativas ou embarcar nelas cegamente. Nos últimos dias, porém, foi o que se viu. Parte da imprensa, ou seja, a Globo, passou a explicar a alta do dólar como resultado de um ataque especulativo do mercado. Chegou-se ao paroxismo de culpar alguns memes sobre o presidente do Banco Central pelo fenômeno. Moto contínuo, o ministro da SECOM, Paulo Pimenta, disse que uma operação criminosa da indústria de fake news fez o preço da moeda americana subir e a AGU acionou a PF para apurar possíveis infrações. Assim, o governo passou de vilão a mocinho da história. Ora, a gastança sob Lula... Só um segundo aqui, só o nariz... Ai. Ora, a gastança sob Lula é um fato contestável por números. E até o neófito em economia sabe que um rombo fiscal impacta a confiança de investidores, reduzindo a entrada de dólares no país, além de pressionar a inflação e aumentar a demanda pela moeda dos Estados Unidos como ativo de proteção. Qual é o resultado disso? Alta do dólar. Quando a imprensa se deixa levar pelas ondas de narrativas, derruba um de seus pilares, a checagem. Para atribuir casualidades, jornalistas têm o dever de se ater aos fatos e ao conhecimento científico e empírico já produzido sobre o tema que abordam. A imprensa é fundamental para a democracia, porque sua função não é defender governos ou partidos, mas escrutiná-los e fornecer informações baseadas em evidências para a população. Quando se desvirtua sua função, perde credibilidade, ganha pecha de fake news e incita populismos que só pioram as condições materiais dos cidadãos e minam instituições democráticas. Jornalistas nunca devem esquecer que as histórias que contam podem afetar os rumos da história. Aí fica, né? A disputa pela desinformação. Quem é que mente mais? Obviamente, no Brasil, ninguém supera a Globo. Mas em segundo lugar, né, a disputa é forte. E eu acho que pelo menos da imprensa, porque o petismo é... O petismo, se não, realmente, esse Globo versus PT, eu ainda acho que a Globo é pior. Mas o segundo lugar é do PT, né? São os dois maiores do Brasil. Mas se bem que Globo e PT é a mesma coisa, então ambos estão no primeiro lugar. Segundo lugar, eu acho que o Estadão é o pior. Porque o Estadão tem uma história centenária. Já vão quase 150 anos. Aí, pegando essa questão aí, pensei que o vídeo ia seguir por um caminho hoje, mas quando eu vi esse texto aqui, eu falei, ó, e o Di Franco, normalmente sempre leio os textos dele, é uma das poucas pessoas do Estadão que defende, né, o que está acontecendo, né, defende a turma da direita, defende as vítimas do 8 de janeiro, faz críticas aí constantes ao judiciário, mas, me perdoe Di Franco, defender o Estadão não dá, cara. Defender o jornal, sei que você trabalha no Estadão, mas a gente tem que trazer um pouco de verdade. Quem sabe um dia até, sei lá, né? Vai que alguém te manda esse vídeo, se alguém te mandar, você chegou até aqui, saiba que a crítica não é pra você em específico, né? Porque o Estadão realmente não dá. Então, se quiser até mandar, alguém conheceu o Di Franco, fala, ó, assiste lá a partir dos 38 minutos para conhecer um pouco mais do lugar que você trabalha. Ele fala o seguinte, né? Estadão, observador e protagonista. Passados a abolição da escravidão e o início do regime republicano, o jornal, além de formar, protagonizaria momentos importantes da história. Esse protagonismo realmente é real. O próximo mês de janeiro será um marco importante para o jornalismo. O Estadão completará 150 anos. No dia 4 de janeiro de 1875, uma segunda-feira, nasceu o jornal A Província de São Paulo, fundado por um grupo de liberais, os bucheirozinhos de 10 republicanos, sim, andar um golpe aí da República, quando o Brasil ainda vivia sob o regime imperial. O veículo oficioso da bucha nascia. Não sendo órgão de partido algum, fake news. O Estadão sempre foi o órgão oficial da bucha, que depois iria se materializar no PRP, Partido Republicano Paulista. Nem vou ler o resto, me perdoa Di Franco. Desde a fundação, o Estadão, né, noticiou e teve atuação decisiva nos principais acontecimentos da cidade, do país e do mundo.
além de sua função de informar, protagonizaria momentos importantes da história. E aí eu quero relembrar, né? É 150 anos de destruição do Brasil. Essa porcaria de jornal. Mas tem que ler, porque se tá aí há 150 anos, são 150 anos promovendo narrativas. A gente, pelo menos tem que saber do que a gente está sendo atacado. E quais são as narrativas que o Estadão está tentando emplacar. Aí, vamos começar a relembrar algumas coisas desde o seu princípio, né? De sua fundação. O movimento liberal, ele nasce no Brasil ali, mais ou menos 1830, por aí vai, com a chegada do Bardaró, que começa a trazer as ideias, e floresce mesmo ali no seio da Universidade do Largo do São Francisco, né? Que hoje em dia está lá, é a Faculdade de Direito da USP. Lá dentro, Julius Frank, professor alemão, que veio fugido, ninguém sabe o nome real dele, mas suspeito lá que até seja um criminoso. Ele fundou a Burschenschaft paulista, também conhecido como a Bucha, uma organização secreta. Tem até página no Wikipedia, e acha aí texto no Arquivo Nacional, a gente pode até mostrar um, a gente vai mostrar também na Biblioteca Nacional também. E aí tá ali, né, a Bucha, uma cidade secreta, liberal, sempre liberal, que defendia ideias liberais e republicanas, sempre elas, né, deram um golpe. Aí, na própria página do Wikipedia, quando fala dos membros famosos, além de todos os presidentes da República Velha terem sido membros da Bucha, você tem ali, né? Campos Sales, Francisco Glicério, Américo de Campos, Rangel Pestana. Esses últimos foram, ao lado de Júlio de Mesquita, os fundadores do jornal O Estado de São Paulo, que também foi uma espécie de órgão oficial da Bucha. Consta que Júlio de Mesquita Filho foi chaveiro da Bucha. Chaveiro da Bucha era tipo o administrador. Ele tomava conta da parte burocrática durante um ano, era o 4º ano, tinha a cerimônia da chave. Aqui é uma tese de mestrado da Universidade Católica de São Paulo. Tá ali, ó. Júlio de Mesquita Filho e o Projeto de Ensino Superior Paulista. Seus escritos e a sua atuação. Realmente um jornal que sempre protagonizou muita porcaria. Com base nos ideais liberais. Ele é liberal. Com os quais Júlio Franco se inteirou em seu tempo de estudante. A Bucha inicialmente auxiliava estudantes sem recursos, mas com potencial e vontade de estudar, enfim. Mesquita Filho, em seu último ano de faculdade, 1916, foi o chaveiro, né? A festa da chave daquele ano era especialmente anunciada no estado de São Paulo. Realiza-se hoje, às 10 da manhã, em ponto, com excepcional brilho, na Faculdade de Direito de São Paulo, a tradicional festa da chave. A Caderno de Notícias, 2 de dezembro, 1916, página 2. Eu achei em outros jornais, como o Correio Paulistano. Realiza-se dia 2 de dezembro, às 20 horas, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Tradicional Festa da Chave. Receberá a chave das mãos do bacharelando Júlio de Mesquita Filho, nosso lindo golpistinha do Estadão. Festa da Chave, Jornal A Tribuna, tá lá. Jornal do Comércio. Realiza-se amanhã, Festa da Chave. Comércio São Paulo. A Festa da Chave. Então, muita gente noticiou na época, né? Para o nosso Carlos Alberto de Franco conhecer um pouco mais o veículo que ele trabalha. Já a revista Manchete, em 2 de maio de 1981, essa linda reportagem, A Bucha, um poder secreto que mudou a história. Em determinado momento, fala o seguinte: entre outros acontecimentos, os bucheiros ajudaram a fundar a UDN, sim, isso é verdade. Eles, inclusive, criaram o Carlos Lacerda, apoiaram o Jânio e a Revolução de 64. Aí falava o seguinte, né? Os radicais da Bucha, depois do Movimento 32, formaram uma espécie de círculo concêntrico de diâmetro menor chamado de Encapuzados. Segundo Afonso Arinos, esse pequeno círculo, utilizando um grande jornal, o Estado de São Paulo, atuou em vários acontecimentos. Mas essa é outra história. Sempre o Estadão envolvido nos golpes. O próprio Estadão, em 7 de agosto de 77, nos narra a Bucha e o espírito liberal. Sempre os liberais. Voltando às confissões de Carlos Lacerda, que foi criado pela Bucha. Lembremos que ele, além de Macedo Soares e Júlio de Mesquita, também referidos por Afonso Arinos, inclui o professor Vicente Arão para insinuar que o diretor do Estado de São Paulo, ou seja, Júlio de Mesquita Filho, sempre poupou os 2 ex-ministros de Getúlio porque eram bucheiros. Afonso Arinos era ministro de Getúlio e o Macedo Soares também. Ele poupava os seus amigos
Então, assim, não é um jornal comprometido com verdade porcaria nenhuma. É um lixo que foi feito para perseguir pessoas, implementar as ideias liberais e republicanas. Quando você vai no Arquivo Nacional, lá tem disponível um inquérito que na época, eu acho que é uma espécie de STF da época, porque era o Tribunal de Segurança Nacional. O cara foi preso, foi em 1937. É o inquérito das fake news de 1937. Aí nesse inquérito das fake news, tá lá, na época, no equivalente. Tribunal de Segurança Nacional, ex officio, relator do juiz, escrivão, o seu Tibúrcio. O Tibúrcio Freitas foi preso, rapaz. Busca e apreensão. Ele estava cheio de material golpista. Um dos materiais golpistas que estava lá, está anexado nesse inquérito, é esse daqui, a Camorra Oficial. Onde tinha uma denúncia da época, falava, nesse inquérito falava da bucha e tudo mais, falava o seguinte: a imprensa toda obedece a Camorra, que era a bucha, tendo à frente o mesquitismo como seu jornal. Mesquitismo vem da família Mesquita, do Júlio de Mesquita, Júlio de Mesquita, filho. Assim, não tem o que comemorar. A gente tem o que lamentar. É 150 anos dando errado que esse veículo continua funcionando. Que o Estadão continua funcionando. O grande feito do Estadão recentemente foi criar a tese do gabinete do ódio. O Globo, 20 de novembro de 63. Eu acho que pela idade não, que o Júlio de Mesquita Filho morreu em 66. Ele faleceu em 66. Mas o Carlos Alberto de Franco deve ter conhecido alguém. Mas saiba aí, Carlinhos, que os seus grandes patronos, fundadores do veículo que você trabalha, que você diz que protagonizou algumas coisas na história, realmente protagonizou. Entreguismo e golpismo. Como diz a Globo, ó, o governo examina as declarações de Mesquita em Miami. Júlio de Mesquita Filho foi para Miami pedir apoio para dar um golpe, que foi o golpe de 64. Aquela história da Globo, que a Globo apoiou e depois deixou de apoiar, e o Estadão também apoiou e deixou de apoiar, é porque o golpe que eles queriam dar é assim: vem milico, passa um ano e devolve o poder pra gente. Aí os milicos deram uma banana com AI-2 e não devolveram o poder, que foi o golpe dentro do golpe. Aí que o golpe parou de prestar. Mas vocês são tudo golpistas. Esses são os verdadeiros golpistas do Brasil. Esses são os verdadeiros golpistas do Brasil. Aí fica chamando, lá Bolsonaro é golpista, a direita é golpista. Não, vocês são. Vocês são. Aqui, ó. Ministro da Justiça, Abelardo Jurema, foi ontem a Brasília para examinar, com o presidente da República, as declarações do seu Júlio de Mesquita Filho, diretor do Estadão, que ele fez em Miami. Destaque na entrevista do Júlio de Mesquita, a declaração de que o governo de João Goulart cairá em breve. Aqui foi como a Globo, né, amiga, parceira do Estadão, noticiou. Um jornal que fechou, assim, logo após o 31 de março de 64, que foi o Brasil Urgente, olha o que ele narra sobre Júlio de Mesquita em novembro de 63. Seu Júlio de Mesquita, falando à suspeitíssima Sociedade Interamericana de Imprensa, dirigida pelo integrante internacional, acho que é James Jades Daou, e controlada de Washington, anunciou um eminente golpe de Estado no Brasil. Aí o que Julinho pediu? Julinho pediu os Estados Unidos suspendessem qualquer ajuda ao Brasil enquanto estivessem sob o governo democrático e o governo constitucional de João Goulart. É tipo o amigo Biden, né? Ó, não iremos apoiar nada do governo Bolsonaro, viu? Nada! Nada que o governo Bolsonaro vai apoiar. Aqui é ó, o João Goulart não apoia nada do Jango, viu? Golpista, tem que cair. É o mesmo roteiro, gente. Só recicla. Aí eu tenho que ver jornalista celebrando. Sabe? Porque assim, não é porque o cara trabalha lá que ele tem que falar do jornal, né? Não é possível. Não acho que foi uma demanda. Obrigaram o Carlos Alberto de Franco a falar do Estadão. O irmão do jornal é jornal de golpista. Golpista é o Estadão. Não tem veículo mais golpista do que esse no Brasil, não. Ó, novembro de 63. Disse o senhor Júlio de Mesquita Filho que o governo de João Goulart será derrubado em breve. E realmente foi. 4 meses depois. Que a deposição do presidente poderá ser violenta, tal como ocorreu com Getúlio em 45, ou por meio de um movimento revolucionário.
Adiantou que a situação nacional é de tal forma grave que ele, em realidade, não deveria ter abandonado o Brasil nesses momentos. Estava bem próximo mesmo. Depois do presidente, os brasileiros estarão numa situação em que as liberdades mais comuns poderão perder, realmente perderam, porque o país não poderá sair dessa situação e passar imediatamente a uma etapa constitucional. E aí, no lugar, vai fazer o quê? Vai derrubar o governo, vai colocar um governo forte, mas não vai ser eterno, né? Só vai durar um aninho, porque a ditadura não é compatível com a vontade do povo brasileiro. Contudo, quando o governo cair, duvido que haja um governo democrático em seu lugar. O plano sempre foi esse. Só que eles não contavam com a AI-2. Por isso que o Estadão e a Globo desembarcaram. Porque os milicos não devolveram o poder. O Júlio de Mesquita Filho, ele ainda confessa no próprio Estadão, em 12 de abril de 64, 12 dias depois, que desde mais ou menos 2 anos, mais ou menos 20 de janeiro de 62, ele já estava tramando o golpe. Há mais ou menos 2 anos, Dr. Júlio de Mesquita Filho, instado por altas patentes das Forças Armadas a dar sua opinião sobre o que deveria fazer caso saísse vitorioso com a conspiração. Oh, conspiração! E veio a resposta a seguir. Aí tá lá a carta, onde ele até já nomeia o Roberto Campos e o Lucas Furtado para serem ministros. Editorável. Não, é Lucas Lopes, na verdade. Furtado não, Lucas Lopes. Tá de brincadeira, pô. Tá de brincadeira comigo? Aí agora, o mesmo Estadão, aí vai lá, sei lá, o Ives Gana, o pessoal quer saber, vem cá, não quero entender aqui o artigo tal da Constituição, faz algum sentido. Olha o golpe, ó. Olha lá, tá conspirando o golpe. Olha, irmão, o que vocês fizeram no passado? Olha o que vocês fizeram no passado. Vocês querem falar de golpe? E grande Carlos Alberto de Franco, se o senhor hoje escreve para celebrar os 150 anos do Estadão, 10 anos atrás, no site oficial do Estadão, se falava sobre os 140 anos. 10 anos atrás, nos 140 anos, olha o que o Estadão falava. Estado, que é o Estadão, apoia golpe de 64, mas rompe com o regime meses depois. É? Jornal passou oposição quando militares cancelaram a eleição de 65. Vocês queriam o poder, né? Não ganharam. Não ganharam. Se teve uma coisa boa que os militares fizeram, foi não devolver o poder pra vocês. Acho que é por isso que o Brasil não tá pior hoje em dia. Se o Brasil ainda tem um pouquinho de infraestrutura, o resto de infraestrutura que não foi vendido, entregue na mão dos nossos grandes campeões nacionais, foi porque os militares não deixaram você meter a mão. Porque vocês só fazem meter a mão, velho. Os liberais no Brasil são demais. Ele confessa, ó. O Jornal Estado de São Paulo apoiou o golpe. A gente apoiou, rapaz. Mas rompeu com a AI-2, porque cancelou as eleições. O entusiasmo de Júlio de Mesquita Filho com o governo começou a cair com a constatação de que o presidente general Humberto Castelo Branco cedeu espaço à linha dura do Exército, liderada pelo general Arthur da Costa e Silva, ministro da Guerra. O jornal passou a publicar violentos editoriais contra a ditadura já em 68, quando o presidente Costa e Silva baixou o AI-5, que fechou o Congresso, cassou mandatos parlamentares, arrochou a censura à imprensa e prendeu dezenas de opositores. Graças a vocês, porque quem deu golpe foi vocês. Júlio de Mesquita Filho começou a conspirar com outros líderes civis e um grupo de militares com patentes de coronel para baixo. Ah, veja só, viu? Aí é a galera que grita sem anistia. Sem anistia para Bolsonaro. Tem que acabar com os golpistas. Que o inquérito heterodoxo de 2000 dias teve seu lugar para salvar a democracia. Os golpistas querem salvar a democracia. Eu não sou palhaço. Não vem com esse papo de celebrar Estadão. A gente tá aqui para contar a história. A busca não é pela verdade. Antes dos generais, legalistas ou indecisos se decidirem pelo golpe ou contra-golpe preventivo ao golpe, que acreditavam, o governo preparava para implementar uma república sindicalista com apoio de comunistas. Oficiais coordenados pelo Major Rubens Restel, do 2º Exército, atualmente do Comando Sudeste, reuniram-se com intelectuais e empresários para armar a reação. Em defesa da democracia, eu sou um conspirador, declarou Júlio de Mesquita Filho em dezembro de 63, 3 anos antes da deposição de Goulart.
Em defesa da democracia, eu sou um conspirador. Você é um golpista, cara. Esse que você é. O jornal participava dos encontros clandestinos, muitas vezes em sua casa em São Paulo, ou na sua fazenda em Louveira, quando as forças ainda não pareciam dispostas a intervir no quadro político. O cara fomentou o golpe, acontecia na casa dele. Um de seus aliados era o Carlos Lacerda, cria da bucha, né? Que defendia a queda de Goulart, mas se opõe ao golpe. Lacerda argumentava que, se fosse usar a ferramenta, os militares não deixariam tão cedo o poder, acabando com seu projeto de se candidatar a presidente da República. Vamos tirar. Mas vamos tirar direito, né? Porque qual o projetinho? O projetinho é tomar o poder. Só isso. Esse é o Brasil dos liberais. E ainda, né? Tem aí grandes embates sobre os dedos do Estadão na Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Vocês acham mesmo, gente, que foi um movimento orgânico? Todo mundo saiu na rua, vamos lutar contra o comunismo. Não dá pra ser tão inocente assim no dia de hoje, né? Numa época que não tinha internet, não tinha nada. Você acha mesmo que a população se levantou pra lutar contra o comunismo? Você acha que não teve nenhum tipo de campanha, de propaganda? O IPSA atua por mais de 2 anos. Essa lei, né? 30 associações de empresários assinaram um manifesto de convocação à marcha, publicado no Jornal do Estado de São Paulo. É tipo a Carta da Democracia do Lula. Esse daqui é uma fala que eu coloquei, se eu não me engano, no dossiê do Dulles, que eu acho que também se encaixa bem, que ele está comentando, né? Que a história do Brasil é impregnada pela constante opressão das elites nacionais contra as camadas populares, as quais operam para impulsionar uma agenda liberal progressista, servindo como instrumentos de forças transnacionais, colonizadoras e antissoberanas. É um resumo do que acontece no Brasil há 200 anos. 200 anos. E toda vez que acende um presidente que não cola com essa galera, seja um presidente mais à direita, mais à esquerda, mais de centro, não colou com a galera, vamos pegar 3 exemplos. Jânio Quadros até teve um apoio. Estaria mais ao centro, Jânio Quadros, sem direita. Ele tinha um bem mais até moralista. Ele era moralista, né? Não é uma questão de moral, era moralista mesmo. Não, essa roupa tá muito curta, tem que cobrir aí pra ir na praia. Então, o cara mais sem direita até. Tomou totó, renunciou, né? Ajudaram, botaram ele nessa pegadinha de renunciar, fora toda a campanha que teve o parte da imprensa, especial o Jornal ESSO, o Repórter ESSO. Aí você pega mais a esquerda o Jango, que a gente acabou de comentar, você pega mais a direita Bolsonaro, são sempre inimigos. Só presta quando são os liberais que estão no poder. Olha a história brasileira. Tu só escuta falar de Vargas, 64, militares e Bolsonaro. Tu só escuta isso. Tu não acha que isso é estranho? Tu acha que não é estranho que só se comenta da história do Brasil nos períodos que a imprensa é crítica ao que aconteceu? A imprensa não tem nenhuma crítica a fazer da República Velha? Ah, tem. Quando eles conseguem achar algum caso que eles conseguem ligar Bolsonaro, como a Globo News fez lá com o Otávio Guedes e o Daniel Souza, eu acho o nome dele. Pra falar lá do Floriano Peixoto, ou foi alguém lá que era parecido com o Bolsonaro. Mas não fala nada. Juscelino, ninguém quer saber. Dutra, idem. Sarney, Collor. FHC, né? FHC é o melhor de todos. Ah, que presidente gostoso. A Dilma é só pra criticar o Lula, né? O PT atura lá, é importante tirar o bolsonarismo. Acabou, velho. Temer é top. Temer é top. Reforma trabalhista, né? Acabou o sindicato. Fez o teto de gastos. A história do Brasil é sempre massificada os períodos em que houve um rompimento com o establishment. Aí vão ter rompimento com ideologias diferentes. Vargas foi uma coisa, os militares foi outra coisa, o Jango foi uma coisa, Jânio foi outra coisa, Bolsonaro foi outra coisa. O problema do Brasil é romper com o establishment. Se você rompe com o establishment brasileiro é liberal progressista. Tucano, se você quer chamar também, chama desse que quiser. Globalista, é a mesma porcaria, é isso daí. Esses foram os períodos da história que ficam enchendo o saco dia sim, dia também, dia sim, dia também. E meio que é um padrão. Dias atrás, Mike Pence, jornalista americano, tá sempre comentando de tretas que rolam lá, né? Mostrando esse outro lado e trazendo algumas ideias para a direita dos Estados Unidos que até então não eram tão palatáveis para a direita que atua lá.
Ele tá falando o seguinte, né? O texto já colocou traduzida. Tentando entender como isso pode ser jornalismo. O governo Biden pagou a Reuters mais de 300 milhões de dólares em contratos governamentais. Se trocar Biden por Lula e Reuters por... Faz muito sentido, né? Reuters pelo quê? Blim, blim. 11 agências diferentes do governo Biden miraram os negócios do Elon Musk. Todas as 11 agências pagaram milhões a Reuters. A Reuters, então, ganhou o prêmio Pulitzer por seu trabalho sobre Elon Musk e má conduta em seus negócios. Se a gente trocar Elon Musk por Bolsonaro e só trocar o governo Biden... Assim, 11 agências diferentes do governo Lula miraram, né, ações de Bolsonaro, todas as agências fecham com Plim Plim. A Plim Plim ganhou o prêmio por seu trabalho sobre Bolsonaro e os ataques golpistas. Rapaz, é a mesma coisa, gente. E aí a turma lembrou, né? Rapaz, o cara ali, o Wellington falando, o fotógrafo lá, lembra do fotógrafo? Do dia 8? Ele não trabalhava pra Reuters? É, trabalhava pra Reuters, tá ali, ó. Jornalista da Reuters depois como testemunha na CPMI do 8 de janeiro. Coincidências. Coincidências. Outra coincidência. É sim. Não da Capitinga, mas o Camarote, que apareceu nos últimos dias criticando o Lula, para quem ele tanto passa pano. Ele apareceu para criticar por quê? Porque o Lula tomando medidas ruins no âmbito fiscal, no âmbito monetário. Aí a turma na rede social começou a questionar o fato de Gersim secar com Júnia. Júnia, deve ser irmã de Júnia, nossa linda democracia. Júnia é sócia e analista política sênior na XP Investimentos. Deve ser uma coincidência. Com certeza é uma coincidência. E, não sei, isso aqui não é coincidência, isso aqui é profissionalismo. Apuração de Daniela Lima. Supremo vê Lira agindo em benefício próprio. Corte vê governo apático após respaldar emendas de comissão. Aí o jurista Enio Viterbo comenta sobre o profissionalismo da Daniela Lima, maior jornalista do Brasil. Uma imagem que retrata a falência do jornalismo da Globo News. Jornalista lê a opinião de um ministro do Supremo, enviada pelo WhatsApp sobre política, e depois concorda integralmente com a fala. É um corte que expõe o buraco que estamos. Jornalista que vai buscar a opinião de ministro do Supremo sobre política partidária, ministro que fala livremente sobre política, jornalista que toma a opinião de um ministro do Supremo como se fosse posicionamento de toda a corte, jornalista que não esboça uma análise crítica sobre a fala do ministro. Deprimente. Sabia que não tem tempo de falar de democracia, né? Acabou aqui no tempo, ó, bonitinho. Ai, mas esse é o nosso Brasil. Muito que a gente comentou aqui do Júlio Mesquita Filho, a gente tinha comentado doces anteriores, mas acho que quando coloca em perspectiva, quando relembra algumas coisas, né? Até o povo não tem memória muito boa, nem todo mundo também acompanha todo dia. O brasileiro tem mais de um mês, né? Muita coisa a gente falou em fevereiro, pô, já tinha esquecido. Sempre bom relembrar, ainda mais à luz dos fatos. Eu acho que a gente fala tanto, né? Cara, o que fazer pra melhorar o Brasil? Uma coisa que o Brasil, gente, precisa muito, se quiser um dia melhorar, é ter uma imprensa mais preocupada com a verdade. Eu não nem falar direita, sabe? Mais preocupada com a verdade, que já é um grande avanço. Pode ser, porque eu não acho que se for de esquerda petista vai ter esse compromisso. Mas não tem. O chamado consórcio é real. Ele tá aí, não é de hoje. Não é de hoje. As informações que nós recebemos diariamente são o que sai na imprensa. A imprensa escolhe o que publicar. Todo dia acontece mil e uma coisas. Por que a imprensa escolhe falar de determinado projeto de lei e não de outro projeto de lei? Por que a imprensa resolve falar mal da polícia, em vez de falar mal do projeto de segurança pública, em vez de falar mal do bandido? Isso não é aleatório. Isso não é aleatório. Por que a imprensa prefere fazer e dar voz, às vezes a puro lobby, a favor de reforma tributária, do que dar voz aos críticos e pessoas que estão preocupadas com pequeno e médio empresário? Por quê? Isso não é aleatório. Não é aleatório.
Então, o debate público, até quando você vai comentar, você está comentando, você está tendo... Na melhor das hipóteses, está tentando rebater e mostrar o outro lado. Tentar fazer um mínimo de um contraponto. Mas o nascedouro das ideias, para a narrativa começar a crescer, porque o embate de narrativas constante, por mais que o jornalismo diga que não faz isso, não é para o jornalismo, mas eles fazem, a gente não tem. Não tem um veículo que paute isso a nível nacional. Não tem um veículo que paute isso a nível nacional, mas não tem mesmo. Não tem. E isso não é uma coisa que você vai conseguir fazer com a câmera, em casa. Porque o jornalismo passa por, primeiro, você tem que ter fontes. Então você tem que ter gente, muitas vezes, em Brasília, morando lá. Você não paga para estar lá, em contato direto. Tem que ter uma certa credibilidade, tem que ter um peso político. É interessante quando você tem um produto diário, como um jornal, né, diário impresso. Porque a leitura é rápida, é mais rápida às vezes do que você ouvir alguém comentando alguma coisa. Você vai ali direto ao ponto, vai passando o olho, aquela leitura dinâmica em Z. Então, são coisas que falta. Eu espero que um dia a turma aí que está ao lado da verdade tenha isso. Não vou nem me limitar à direita. Olha como eu estou sendo bondoso, estou abrindo meu coração. Se um dia aparecer algum lado aí querendo, né? Um empresário que não tem, assim, generosamente preocupado com a verdade. Preocupado mesmo, né? Não é da boca para fora. Falta isso. Falta informação e poder. E não conhecer o passado é... Qual a palavra certa, né? Não conhecer o passado não é determinismo, é estar condenado. Não conhecer o passado é estar condenado, sabe, a ser vítima durante seu futuro, né? Do que aconteceu no passado. Porque as coisas, elas seguem se repetindo. A gente tá preso, ano após ano, ciclos que se repetem. Seja o ciclo eleitoral, das confusões, das cacofonias recentes, das tretas que envolvem aí disputa presidente da Câmara, presidente do Senado, Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo outro. O mesmo evento que aconteceu em 2020. O mesmo evento que aconteceu. Você fala, cara, nada muda, velho. Os mesmos erros. Tem aquelas pessoas que causam confusão. Todo ano, em determinado momento, aparece lá. Vídeo, por exemplo, um Oswaldo Eustáquio da vida, que vai se repetindo, vai se repetindo. As coisas são cíclicas e às vezes as pessoas elas não param para entender e pensar, cara, como romper isso daí? Vamos tentar romper com isso, vamos tentar dar um jeito nas coisas, porque eu acho que tá ruim, né? Acho que o Brasil tá marchando na direção muito ruim. Eu espero que vocês estejam insatisfeitos em busca de alguma mudança, porque, gente, tá afligindo todo mundo. Até quem não mora no Brasil, não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma família grande, e ela está no Brasil. Eu não sou tão individualista assim não na minha vida. Então me preocupa um pouco o que está acontecendo. É complicado. Não quero que minha avó passe perrengue. Não quero que meu avô passe perrengue. Não quero que meus tios e primos passem perrengue. Então vamos tentar cada vez mais entender, mas entender mesmo. Entender mesmo. Além do nível da lacração inicial, olhar a questão de forma um pouco mais estrutural. Enfim. Eu fico por aqui. Em algum momento de amanhã até 2020 e 2025, com certeza teremos um dossiê histórico. Já achei um fio. E se como meu trabalho quiser dar um pouco mais, passa no canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição, tem um Atlas Brasil, kimpaim.com.br. Se você mora em Brisbane, quiser vir cuidar de saúde também, tá disponível, tá na mesa, venha, me dê um tempo livre, aí nos próximos 20 dias eu preciso. E eu deixo aqui, grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.